Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Yuka Yoshikawa, sou mãe de Lígia e Leonardo, sou reprogramadora mental e tenho perfil no Instagram, Mães Ansiosas. O tema do vídeo de hoje é os 4 estilos parentais. Os estilos parentais são categorias com base no comportamento dos pais no cuidado com os filhos, com as crianças. Essas categorias de comportamento parental foram nomeados principalmente pela psicóloga norte-americana Diana Baumlind. Na verdade, ela nomeou 3 dessas categorias, desse estilo parental, né? E outros 2 psicólogos nomearam o 4º estilo parental. Esses 2 outros psicólogos se chamam John Martin e Eleanor McCobb. Esses estilos parentais influenciam no desenvolvimento emocional, psicológico e social das crianças. Eles são definidos por 2 eixos principais, o de controle e o de responsividade. O de controle está ligado à rigidez e o de responsividade está ligado àquele de apoio emocional. Primeiro estilo parental é o autoritário. Aquela mãe, aquele pai que é bem rígido, né? Muito ligado a regras, então faz com que a criança obedeça os seus comandos, as suas regras, as suas imposições, quer ter o controle de toda a situação. Tem baixa responsividade e foco na obediência e o cumprimento das normas. Qual que é o impacto deste estilo parental autoritário? A criança, ela pode se desenvolver, de uma forma assim, ela cresce sendo obediente, sendo responsável, organizada, mas qual que é a grande questão deste estilo? É que essa criança, ela pode reprimir as suas emoções. E qual que é o impacto desse estilo parental autoritário nas crianças? Elas podem crescer sim, sendo obedientes, responsáveis, organizadas. A grande questão deste estilo é com relação às emoções. Essa criança, no intuito de obedecer ao comando dos pais, aquela rigidez nas normas, nas regras, ela tende a internalizar as suas emoções, não se expressar, emocionalmente. E isso causa uma série de consequências, até a vida adulta. Ela pode ter dificuldade em se socializar, em se relacionar com outras crianças, outras pessoas. Ela pode desenvolver quadros de ansiedade, estresse, e também pode causar uma baixa autoestima. Então, o estilo parental autoritário, ele tem um autocontrole e baixa responsividade, muita rigidez e baixo apoio emocional com a criança. Eu não tô nem aí se ela tá triste, tá revoltada, tá brava, ela vai ter que seguir as regras aqui e ponto. Não adianta que ela reclamar, ela espernear, que ela não quer estudar nada, ela vai estudar sim. E aí, uma forma de impor o seu respeito, não dá aquele suporte emocional à criança. Ela simplesmente define as regras e faz a criança, obriga a criança a obedecer aquelas regras, sem escutar o lado dela, sem entender e apoiar, acolher as emoções que ela está sentindo naquele momento. O segundo estilo parental, o permissivo, já é o contrário. Tem uma alta responsividade e um baixo controle. Os pais permissivos, eles tendem a fazer de tudo para agradar a criança e evitar qualquer conflito. Então, assim, eu vou dar o que ela quer, porque senão ela vai espernear, vai fazer um escândalo e não tô muito afim de lidar com isso, sabe? Mais ou menos assim. É um pai permissivo, Então, atende muito os desejos da criança,
né? Para quê? Para evitar um conflito com ela. Os pais com este estilo parental permissivo, eles tendem a deixar um pouco as regras mais soltas realmente, assim, sabe? Não cobram tanto, não seguem à risca os acordos que são feitos, as regras que de repente foram acordadas, e se a criança não cumpriu, tá tudo bem, sabe? Não levam tanto a sério as regras que são acordadas. E qual que é o impacto desse estilo parental de permissivo nas crianças? As crianças podem sim crescer sendo criativas, autoconfiantes, só que o impacto negativo nesse estilo parental de permissivo é que elas podem crescer sem aquela responsabilidade, podem ter dificuldade de seguir regras, rotinas e terem comportamentos assim mais impulsivos, principalmente se não forem atendidas. Então ela está tão acostumada a ter os seus desejos atendidos que quando ela recebe um não, ela reage de uma forma impulsiva e tem dificuldade de lidar com a frustração. Terceiro estilo parental é o negligente, que tem baixo controle e baixa responsividade. Não tem aquela rigidez de colocar limites, impor o cumprimento de regras e normas, e também não tem aquele envolvimento emocional, aquele acolhimento emocional junto à criança. Então são pais que estão distantes, não tem aquele vínculo com a criança, seja porque não tem interesse mesmo, né, tá preocupado com outras coisas, seja porque tem alguma circunstância externa que atrapalham, né, o pai de ter aquele contato realmente assim com a criança. Por exemplo, tem um trabalho excessivo que demanda demais e não tem tempo ali para se relacionar com a criança, ou está em outra cidade, não mantém contato, enfim, né? São pais com estilo parental negligente. Qual que é o impacto desse estilo parental? Acho que já dá para imaginar, né? Como que a criança deve se sentir assim, abandonada, né? Se o pai não liga para o que ela está fazendo, o que ela deixa de fazer, né? Ela se sente abandonada. E isso interfere sim na autoestima dela, na autoconfiança. Ela pode ter dificuldade em formar vínculos com outras pessoas e apresentar problemas comportamentais. E o quarto estilo parental é o autoritativo ou democrático. Este estilo, pessoal, é o que buscamos seguir, porque tem autocontrole e alta responsividade. Ou seja, eu combino disciplina com afeto. Eu coloco as regras para os meus filhos de forma clara, objetiva, mas também não tem aquela rigidez, sabe? Eu estou aberto também a escutar o lado da criança e, de repente, fazer os ajustes necessários para que aquela regra funcione para os dois lados. Neste estilo parental, eu explico o porquê de fazer alguma coisa, de seguir algum combinado, alguma regra. Eu explico o porquê para essa criança. Ela entendendo o motivo, ela vai despertar internamente a motivação para cumprir com aquilo. Diferente se eu imponho, né, o cumprimento de alguma regra, né? Eu compartilho a importância de fazer determinada coisa ou de seguir determinada regra para o bem dela. Neste estilo parental autoritativo, eu estimulo a independência da criança, ao mesmo tempo que eu respeito a sua individualidade e as suas emoções. Com este estilo autoritativo, qual que é o impacto nas crianças, né? No cuidado com as crianças? Elas se desenvolvem de uma forma mais confiante, mais equilibrado, mais
se sentem segura, né? Então é uma forma, é um estilo de cuidado mais saudável. As crianças que recebem esse tipo de cuidado, elas tendem a ser socialmente competentes e emocionalmente equilibradas. Ah, Yuka, mas é muito difícil conseguir esse equilíbrio e apresentar esse estilo autoritativo. Eu concordo, é muito difícil a gente conseguir equilibrar esses dois eixos, o de controle e o de responsividade, o de apoio emocional. Geralmente a gente tem algum que seja mais forte, né? Só que ao tomar a consciência, nas situações eu vou refletindo, poxa, será que eu estou sendo muito autoritária nessa situação, nesse momento, né? E isso já abre a minha mente para reavaliar, de repente, a minha postura como mãe, como pai, diante das situações aí cotidianas, para que isso não tenha um impacto negativo, né, no desenvolvimento dos nossos filhos, das crianças. Então eu vou compartilhar aqui também algumas dicas para conseguir, né, seguir este estilo parental autoritativo, né, que é um estilo assim mais equilibrado, mais saudável, né? São dicas simples, tá, pessoal? Envolvem muito assim a comunicação, tá? E tem vários vídeos meus aqui no canal que eu falo da questão da linguagem, né? Como podemos trocar algumas falas de forma a melhorar a nossa comunicação e os nossos relacionamentos com os nossos filhos. Então, uma dica seria estabelecer limites, né? Porque estabelecendo limites, a criança ela se sente amada, tá? Parece um pouco contraditório isso, mas você está dando atenção a ela. Ao colocar limites, você está prestando atenção no que ela está fazendo, né? E está orientando, isso aqui é legal, isso aqui não é legal, né? Então ela se sente importante, isso ajuda muito na autoestima dela. Só que qual o erro que muitos pais cometem? Estabelecer esses limites, mas por meio da imposição, da autoridade, da rigidez, né? Às vezes realmente assim, nem escutando o lado da criança ou como ela se sente, né, diante daquela regra, daquela norma. Então, procurar impor limites, porém com empatia, né? Então, com jeito para fazer os combinados, né? Explicar o porquê daquele combinado, por que é importante para ela seguir aquilo, como que isso vai ajudá-la, seja no momento ou futuramente, vai ajudar a crescer, como. Então, coloque os limites com empatia. Seja consistente. Então, se você faz um combinado, faça aquele combinado ser cumprido, né? Senão você vai perder toda a credibilidade, né? A criança vai, a mamãe faz o combinado e depois esquece, ou, né, assim, não vale nada, né? Assim, o que adianta? A gente faz um combinado, eu não cumpro e não acontece nada comigo, né? Ela não vem nem conversar ou brigar, ou, né, assim. Então, seja consistente, fez um combinado, faça cumprir com um acordo. E se por um acaso você não vê mais sentido naquele combinado, vocês podem replanejar, reconversar. Então, assim, não é algo rígido, né? Está aberto a diálogo. Outra dica é ouça a criança. Isso está muito ligado à empatia, né? Você procurar se colocar no lugar da criança e entender, né, as suas emoções. Por que ela ficou brava com isso, né? O que incomodou tanto, né? E ouvir o que a criança tem a dizer, sabe? Por mais que às vezes para você, não, isso é frescura, isso é besteira, né? Ouça com atenção. Às vezes para ela é muito importante, né? E ela vai se sentir respeitada ao ter a sua atenção. Ofereça escolhas. Então isso desde pequeno, sabe? Eu procuro, às vezes assim, eu quero que a criança coma uma fruta.
tá? Mas se eu perguntar, você quer uma fruta, meu filho? Tem muita chance dele falar, não, não quero, né? E aí você acaba dando outra coisa. Então, uma alternativa é você oferecer sugestões dentro daquilo que você quer. Então, por exemplo, eu quero que ele coma uma fruta. Então, eu chego e ofereço. Você prefere a banana ou maçã? Sabe? Eu dei opção para ele escolher. E ele vai se sentir, né, importante, responsável, porque ele está tomando uma decisão. Tudo isso subconsciente, tá, pessoal? E ele vai falar, ou banana ou maçã, né? E você vai ter a sua intenção atendida, que era dele comer uma fruta, e ele vai ter a intenção dele atendida, que é dele fazer escolha, né? Não eu estar impondo ele a comer uma fruta. Nesse exemplo aqui que eu tô dando só para ilustrar para vocês, né? Como é possível a gente chegar num acordo, né? Conseguir conciliar as duas partes sem briga, sem estresse, com diálogo e muita perspicácia, né, pessoal? Porque não é fácil, a criançada hoje em dia tá muito ligada, muito esperta. Então, com essas dicas aqui, né, eu quero ajudar vocês aí a conseguirem ajudar as crianças a se desenvolverem, a se alimentarem bem, a se tornarem responsáveis. Use o reforço positivo. Geralmente a gente, né, pai, mãe, é ótimo em criticar os filhos, né? Apontar tudo que ele está fazendo, que está errado ou que não está legal. Isso a gente é craque. Só que quando o filho faz, né, algo que, poxa, legal, tá mostrando independência, responsabilidade, geralmente a gente não elogia, passa batido. E é importante sim elogiar, celebrar, comemorar, destacar quando ele faz algo que demonstra essa responsabilidade, esse comprometimento, cumprimento de alguma regra, de algum acordo que a gente fez. Realce isso, ele vai se sentir importante, confiante, isso vai ajudar na autoestima dele. Para fechar aqui, eu quero dar um exemplo prático de uma situação corriqueira, tá? Com certeza que todos os pais já passaram por isso, quando a criança não quer fazer a tarefa de casa, tá? Ela tá emburrada, tá estressada, e não quer fazer de jeito nenhum, e você, né, quer que ela faça porque vale nota para entregar amanhã, e aí vocês entram naquele duelo, né? Faz, não faz. E como desenrolar isso de uma forma tranquila, de uma forma harmônica, sem brigas. Você pode dizer assim, eu sei que você prefere brincar agora, mas é muito importante você fazer essa tarefa de casa. É muito importante para o seu aprendizado. Vamos fazer o seguinte combinado. Vamos fazer a lição de casa e depois brincar. Se você preferir, eu posso ficar aqui do seu lado te apoiando enquanto você faz a sua tarefa de casa. Ao falar dessa forma, você estando ali por perto ou estando ali do lado, né, para qualquer assim, dúvida, apoio que ele precisar, isso demonstra o que, pessoal? Segurança, tá? Você tá ali apoiando ele, você tá por ali. Tá? Principalmente quando a criança é mais novinha. É claro que depois a gente vai dando uma independência maior, a criança vai tendo maiores responsabilidades e vai fazer a tarefa sozinha. Mas principalmente quando é uma criança menor, é importante você mostrar que, olha, eu tô aqui, né? Assim, se você precisar de ajuda, né? Eu vou te apoiar. É claro que a gente não vai dar a resposta, mas assim, instigar com perguntas, orientar onde que ele pode procurar resposta, nesse sentido. Ter uma pessoa com que ele possa contar, se precisar, isso já vai acalmá-lo, já vai dar uma segurança maior para ele fazer alguma tarefa, porque o que pode acontecer, tá, pessoal, a criança ter, de repente, dificuldade no entendimento de uma matéria específica, e enrolar mesmo, sabe? Para não fazer a tarefa, porque é difícil, porque vai demorar muito tempo, né? E a gente sabe que
a partir daí que a gente começa a procrastinar, né? Quando é algo que a gente tem dificuldade, a chance é maior da gente procrastinar. E a gente quer, desde cedo, ensinar os nossos filhos a não procrastinar, né? Então, assim, se eu preciso fazer alguma tarefa, eu preciso entregar algum trabalho, né? Começar o quanto antes. Quanto mais difícil, mais tempo antes eu vou ter que me programar para começar a fazer aquela tarefa. Então, sempre explicar. A criança precisa entender qual a importância de eu fazer uma tarefa, sabe? Qual que é a implicação disso para mim, para minha vida, entender qual o motivo, qual a importância, né? E oferecer um ambiente seguro, né? Eu tô ali, tô te apoiando. Ela vai se sentir mais tranquila, mesmo tendo dificuldades para fazer a tarefa. Dessa forma, eu imponho limites, mas com empatia, né? Eu coloco a necessidade, a razão dela precisar fazer aquela tarefa, mas também dou o apoio, a segurança que ela possa precisar. E aí, qual estilo parental você se identificou mais? O que você pode trabalhar para chegar mais próximo do estilo parental autoritativo ou democrático? Espero que tenham gostado. Compartilhem essas dicas com o máximo de pais e mães aí, para que todos possam tomar consciência do seu estilo parental e buscar melhorar, porque a cada dia, sim, pessoal, podemos melhorar a forma com que agimos, porque isso vai ajudar os nossos filhos a crescerem, se desenvolverem intelectualmente, emocionalmente, socialmente. Um beijo grande e até o próximo vídeo.